Olá a todos, bem-vindos de novo ao nosso estudo sobre Gênesis, sobre a criação do mundo. A gente está tentando aqui conhecer, entender um pouquinho melhor, vivenciar tudo o que é contado na Torá. Desde a criação do mundo lá atrás, o comecinho, como, onde, quando tudo começou, até os dias de hoje. O que representam os dias de hoje contados nas profecias de Yeshayahu, de Ezequiel? Vamos chegar lá. A gente está mais ou menos no ano 2000. Em torno do ano 2000, quando acontece o grande dilúvio. É nesse ponto que a gente se encontra na história da humanidade. O dilúvio que destruiu tudo. A gente conheceu um pouquinho o que aconteceu. Quais foram as quedas, quais foram os erros que trouxeram a humanidade para o buraco e fizeram com que tudo que tinha fosse destruído. Na aula passada a gente conheceu um pouquinho sobre várias e várias heranças culturais que contam a história do dilúvio. Descendentes de Noah que se espalharam pelo mundo inteiro, Europa, Ásia, África, América do Norte, do Sul, Austrália, todos os cantos, foram para todos os cantos realmente e contaram, mantiveram a história de Noah e o dilúvio, a sobrevivência. Obviamente, aos poucos, com o decorrer da história, parte das historinhas foram mudando, foram perdendo os detalhes específicos, mas em geral, a grande história do dilúvio no qual Noah e sua família sobrevivem ao dilúvio é contada em vários e vários lugares. Hoje, a gente vai tentar chegar em coisas um pouco mais físicas, um pouco que a gente consiga sentir um pouquinho mais. Historinhas são interessantes, o fato de que a mesma história é contada em diversas civilizações representa que tem aqui uma fonte verdadeira, mas hoje eu queria trazer para vocês mais algumas provas do dilúvio, 3 provas que a gente pode ver elas. Vamos lá. As 3 provas são uma prova arqueológica, uma prova marítima e uma prova muito interessante que eu quero mostrar para vocês na continuação. Vamos lá. Vem comigo. A primeira prova que a gente vai ver é uma prova arqueológica. Olhem que interessante esses fósseis que tem aqui do meu lado. Fósseis marítimos. Aqui tem algumas conchas, peixes, restos, ossos de peixes que foram encontrados aqui na Terra. Fossilizados já, porque se passaram muitos anos, o material que forma essas conchas e todos esses resquícios marítimos, ele se fossilizou. Mas olha que interessante, eles que estão aqui, encontraram eles dentro da terra, ali embaixo da terra, quando estavam escavando. Isso daqui é uma das grandes provas do nosso dilúvio. Deve estar se perguntando, olha, fósseis marítimos tem aos montes. Você vai na praia, você encontra lá um monte de conchas. Tá bom, uma concha durou um pouquinho mais, durou milhares de anos. Como isso prova a existência do dilúvio que aconteceu há 3, 4 mil anos atrás? O que tem a ver uma coisa com a outra? O ponto é o seguinte, o grande ponto é onde encontraram esses. Esses fósseis que vocês estão vendo aqui foram encontrados no Grand Canyon, nos Estados Unidos. E daí? Legal, tá bom, encontraram, conhecem o Grand Canyon, aquele lugar cheio de buracos, bem interessante, bonito de ver nos Estados Unidos? Tá bom, e daí? Tem fósseis marítimos que encontraram lá. Vai na praia, em Haifa, Tel Aviv, onde for, você também vai achar alguma coisa, você cavar ali na areia, talvez você acha. O ponto é o seguinte, o Grand Canyon está a mais de 500 quilômetros da costa oeste dos Estados Unidos. Ele está muito, muito, muito longe do mar. Não tem como a água do mar ter chegado lá, a não ser que tenha corrido um dilúvio. O dilúvio contado na Torá, ele não simplesmente matou todas as pessoas e animais que existiam. Ele subiu tanto, 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 foram 40 dias de água, 40 dias e 40 noites chovendo, que a água ultrapassou todas as montanhas. A maior das montanhas estava submersa por água. Também o Grand Canyon, na época, estava submerso por água. Como pode ser que esses fósseis, coisas marítimas, peixes, conchas, chegaram aqui a 600, quase 600 metros da costa marítima dos Estados Unidos, a costa oeste? Aparentemente, um grande dilúvio trouxe tudo isso para cá, e na hora que a água desceu, parte do mar acabou ficando. Parte desses fósseis acabaram ficando. Essa é a primeira prova. Vamos à segunda. A segunda prova é a prova geológica. Geralmente, quando a gente encontra, quando você começa a cavar, ou você olha uma montanha de cima, você consegue perceber que existem várias camadas que formam aquela montanha, formam aquele pedaço de terra. Isso acontece devido à erosão. Toda camada de terra ou de areia, aos poucos, com o vento, ela vai indo de um lado para o outro, e as novas camadas vão
ficando em cima das camadas antigas. Então muitas vezes se encontra diferentes tipos de pedras, de areias, de terras, uma em cima da outra, dependendo do tempo que passou. O problema é quando você encontra ao contrário. Como pode ser que de vez em quando, em vários lugares, a gente consegue encontrar pedras e terras mais antigas na parte de baixo? A priori, cronologicamente falando, a nova terra ela deveria chegar e ficar acima da terra antiga, uma em cima da outra. Como pode ser que de repente está inverso? Que o que está em cima é mais novo do que o que é mais antigo do que o que está embaixo? Para isso a gente precisa usar um Midrash. O Midrash nos conta que o dilúvio ele não foi simplesmente inundando, tiveram muitos ventos fortes e chuva muito forte que levou a terra de um canto para o outro para destruir completamente o mundo. Não foi simplesmente afogar. Não é um grande aquário que encheu de água, matou e a água desceu. Não, a água veio com muita força, ela levou as coisas de um lado para o outro e a terra também acabou se misturando e meio que em alguns lugares ela acabou se invertendo. Essa seria uma prova geológica da existência do dilúvio. E a última prova é o Mar Negro. Essa é uma prova mais nova, não tem muito tempo. Em 2005 ela foi descoberta, foi percebida por um grupo de israelenses que foi fazer uma análise, fazer uma pesquisa no Mar Negro. Quero que vocês olhem aqui, a gente tem aqui do meu lado uma imagem do Mar Negro de satélite. Vocês perceberem nessa imagem, a água tem dois tipos de cores, duas colorações diferentes de azul. Porque o Mar Negro, ele por um lado ele é um mar, ele tem água salgada. Por outro lado, ele fica num lugar onde a priori ele deveria ser um grande lago de água doce. Como pode ser que tenha essa mistura de água doce e água salgada? Como pode ser que tanta água do mar conseguiu vir do oceano até lá? Então esse grupo de pesquisadores israelenses, no ano de 2005, eles começaram a verificar a situação, quanta água entrou, quanta água não entrou, qual a proporção da água doce com a água salgada, e eles chegaram à seguinte conclusão. Em algum momento, alguns milhares de anos, durante apenas 6 meses, durante pouco tempo, o mar subiu muito, muita água do mar entrou aqui de uma vez só, não foi aos poucos, não é um fio de água que chegava do mar até aqui e aos poucos foi entrando e transformando o Mar Negro no que ele é. De repente, durante 6 meses, uma quantidade imensa de água saiu do oceano e chegou até aqui formando o Mar Negro e depois parou. Depois dessa passagem de água de um lado para o outro, acabou. Eles chegaram à conclusão, e assim apareceu em vários jornais aqui em Israel, que os pesquisadores marítimos provam que o dilúvio do Tanakh aconteceu. Em algum momento, alguns milhares de anos, de acordo com a nossa contagem, entre 3.700 anos atrás, mais ou menos, 3.800, em algum momento o mar se elevou tanto a ponto de que ele conseguiu chegar onde hoje é o Mar Negro. Lá a água se misturou e quando a água voltou a descer, parte desse Mar Negro foi formado das águas doces, como ele é naturalmente, os lagos, e parte água salgada. Hoje a gente viu então 3 provas da existência do dilúvio. Provas arqueológicas que você pode ir lá no Grand Canyon procurar e ver coisas que 600 quilômetros daqui elas deveriam estar. Como elas chegaram até aqui de repente num lugar árido, num lugar tão seco? Como pode ser que tem resquícios marítimos, fósseis marítimos aqui? Se não pelo dilúvio. A prova geológica de camadas sobre camadas ao contrário, camadas mais antigas acima de camadas novas, como se o mundo tivesse simplesmente dado a volta, transformado, alguma coisa aconteceu, alguma coisa muito grande aconteceu aqui. Essa prova oceânica do Mar Negro, essa mistura de água doce com água salgada que aconteceu alguns milhares de anos, durante um tempo muito curto, em torno de 6 meses, é mais uma das provas que mostram pra gente que o contado na Torá sobre o dilúvio é real, é verdadeiro e ele aconteceu. A gente pode encontrar, pode ver, pode encontrar isso na nossa ciência moderna. Então eu espero vocês na continuação pra gente ver o que acontece depois que Noah sai da Teivá. Depois que ele sai da arca, que mundo ele encontra? Como ele vai começar de novo o mundo? E Bezat Hashem, vamos conhecer um pouquinho da questão arqueológica, as coisas que a gente consegue ver e sentir para vivenciar mesmo realmente tudo o que acontece a partir daqui. Espero vocês na continuação. Até mais.